paz em mais um coração. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando início ao estudo bíblico Novas de Paz. Eu sou o pastor Valmir Canto. Glória a Deus, estamos gratos a Deus por estar aqui contribuindo com a obra do Senhor. Queremos louvar a Deus por este estudo, né? Estamos aqui também com a presença dos ilustres ministros da Casa do Senhor, pastor Rejanildo Paulino e também o evangelista Felipe Farias. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Valmir Canto. A paz do Senhor, evangelista Felipe Farias. Amém. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos assiste. Oramos a Deus, agradecendo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente Francisco Técio. E oramos sim a Deus, pedindo que na continuidade desse estudo seja muito proveitoso a todos esse ensino para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. A paz do Senhor, evangelista Felipe Farias. A paz do Senhor, pastor Valmir, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Deus abençoe sua vida. Para nós é uma grande satisfação, pastor, estar aqui mais uma vez para poder contribuir com mais este ensino do novo trimestre, essa lição maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus, né? Estamos aqui, graças a Deus, com os amados irmãos, estamos com essa lição, esse estudo bíblico que é desafiador, né? Parece simples falar sobre as seitas e as heresias, e eu lembro muito da profissão de fé, quando uma pessoa aceita Cristo, vai descer as águas, nós fazemos perguntas, né? Nós ensinamos e depois perguntamos se a pessoa de fato crê nisso. E é justamente isso, essa lição, esse estudo, ele colabora com este assunto para a glória do nome de Jesus. Vamos fazer uma oração dando início a esse trabalho para a glória de Deus. O evangelista Felipe Farias faz esta oração no nome de Jesus. Amém, pastor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para poder compartilhar, Senhor, a Tua palavra, trazer ensinamentos para o enriquecimento espiritual das nossas vidas e também daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e o entendimento de cada pessoa que está acompanhando agora esse programa, Pai, para aprender, crescer espiritualmente e que o Teu nome seja glorificado. Abençoe o nosso pastor Valmir Canto, superintendente das EBDs, nosso pastor Rejanildo Paulino. Também te apresentamos nosso pastor presidente, todo o nosso ministério e aqueles que estão nos acompanhando também nesse momento, Pai. É isso que nós oramos, já te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Novas de Paz 88.1, convide mais uma pessoa para que possa compartilhar desse conhecimento, porque é uma forma também de você evangelizar. E desejamos que a sua vida esteja bem, a sua casa, e se alguma coisa lhe falta, está passando por alguma adversidade, creia que a palavra de Deus vai te fortificar e tudo Deus vai colocar no seu devido lugar. Hoje nós vamos abordar a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne. Então, a forma material do nosso Deus se revelou através do seu Filho em Cristo Jesus no corpo humano. E isso é motivo de até de muitas discussões, né? Alguns, por não compreender, por não ter a fé, uma fé que Deus lhe deu, eles acabam distorcendo, causando, digamos assim, um conflito muito grande. O texto áureo que vai fundamentar esse assunto que nós iremos abordar no dia de hoje
Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por isso, né? Então, às vezes quando a gente faz a leitura, meus amados irmãos, de um texto bíblico, a gente às vezes não consegue fazer uma contextualização do que é que João estava falando, porque a gente lê, e se eu creio que Jesus é Deus, é Filho de Deus, e simplesmente a gente tem essa fé que nos faz aceitar isso. Mas não só isso confirma essa verdade, mas também no contexto vai abordar que existiam outras pessoas que não criam nisso. Por isso que a palavra de Deus ela estava sendo assim impressa para que as pessoas pudessem, digamos assim, combater com algo que seria diferente disso, né? E a verdade prática, o que é que nós queremos que isso seja uma prática na sua vida? É que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A gente já entende aqui, né, que essa verdade, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E quando fala de carne, é um corpo humano que tem sentimentos. Porque quando esse termo carne, né, às vezes cada um faz uma interpretação, mas resumindo, se restringe a uma vida humana, uma vida de sentimentos, que vê, que sente, que chora, mas ele não perdeu a identidade com o seu Pai, e aí está a divindade de Cristo. Glória a Deus. E é interessante antes de a gente fazer aqui a abordagem dos objetivos dessa lição, meus amados irmãos, a gente já lembra da profecia de Isaías, né? Isso. A gente já lembra que Deus tinha prometido que o Messias viria. Que ele e o povo de Israel estava com essa promessa, onde Deus começou por Israel a salvação da humanidade, e Israel cumprindo esse papel esperando o Messias, né? Então, quando João confirma que o Verbo se fez carne, ele está falando do cumprimento da profecia. Do cumprimento da profecia, que é, digamos, a materialização de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 1. Mas vamos lá, a gente tem um assunto puxa outro, mas a gente vai ver que não é simplesmente Jesus apareceu da noite para o dia, resolveu aparecer. Não, existia muitas profecias, existia já tudo preparado por Deus. Então, quando a gente vai lendo o texto bíblico, vai dando forma e vai dando que tudo existe uma harmonia muito grande nisso, né? Então, nós temos aqui 3 objetivos dessa lição, que está falando da encarnação do Verbo, né? Que também nós estamos falando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Ou seja, o assunto que nós vamos abordar nesse período agora é justamente isso, a defesa da fé, apologética. Ou seja, nós somos apologeta, a gente precisa defender esta fé. E foi isso que Jesus ensinou aos discípulos no tempo que estava formando eles, ensinando a eles que deveriam ser um defensor dessa fé, né? O primeiro objetivo desta lição é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ou seja, existem crenças que até se dizem cristã, levam o nome de Cristo, mas eles não acreditam que Cristo se materializou. É isso que a gente vai abordar, né? O segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, ou seja, observar o que foi que os apóstolos falaram sobre esse Jesus que alguns não entendem que é Deus, mas que ele é Deus e que habitou entre nós literalmente. E eu acredito que os apóstolos foram, o João disse, nós cremos e vimos. Nós tocamos. Né? Então, assim, imagina só, que privilégio, né? Um privilégio de você conviver, comer, andar, era uma coisa tremenda. E o terceiro e último objetivo é relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revela atualmente. Ou seja, mostrar que hoje existem algumas igrejas que denominam-se evangélicas, fala
tem o nome de Jesus, porém, alguns princípios, a doutrina bíblica, eles não entendem assim, que parece simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque começa a razão humana a querer explicar o que é divino. Aí o negócio fica difícil. O natural tentando explicar o espiritual, né? É justamente isso, a razão humana, né? O intelecto humano. Então aí eu vou até depois citar um texto bíblico, que a base de compreender está em cima da fé. E a fé já é uma dádiva de Deus que nos deu para conhecer quem é Ele. É quando a gente entende assim, né? Glória a Deus, né? Vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. É a base bíblica que nós vamos estudar. Nosso pastor Reginildo Paulino, ele vai fazer essa leitura bíblica em classe, que está escrita em primeira carta de João, capítulo 1. 3. Isso, e depois tem o Capítulo 4, de 1 ao 3, e depois segunda carta de João, versículo 7. Tudo as cartas de João, né? Que aí a gente vai entender que João, quando escreve essas cartas, foi o último, né? Ainda em vida, já existia uma batalha intensa das pessoas que se diziam cristãs de dentro da igreja, começou a entender de forma diferente, por isso que João escreve essas cartas. Buscando, né, pastor, focar mais nos aspectos divinos de Isso. Cristo, né? De Cristo, enquanto os outros evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles buscam falar um pouco mais sobre os aspectos humanos de Cristo, né? Nós vamos ver no curso da lição. Mas, fazendo a leitura conforme o Senhor nos autoriza, 1 de João, capítulo 1, versículo 1, diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 4:1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Glória a Deus, né? Então, assim, existem muitos textos bíblicos que a gente vai... Essa questão de confessar que Jesus Cristo é Deus, ela é importantíssima, porque Deus, para resgatar o homem, fez uma promessa lá no começo, com Adão e com Eva, após a desobediência, e trouxe para o ser humano essa ignorância de Deus. Eles têm medo de Deus. O homem tem medo de Deus por causa do pecado. Isso. E Deus, querendo resgatar o homem, já providenciou tudo. E quando você veja lá em João 14, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você veja que, quando a gente fala disso, a gente vai abordar que existem muitas religiões, e o que é religião? É religar, né? É religar um homem com Deus. Então, a religião, que existe muitas, ela tem essa afirmativa que um homem precisa se relacionar com algo que está acima dele. E essa necessidade é natural, vista a todas as abordagens de religiões que existem no mundo. Então, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, segundo Paulo falou, e eu estou fundamentando isso porque existe, pastor Reginildo, uma necessidade do homem de adorar, uma necessidade do homem de se relacionar com algo que está acima dele. E aí vem a necessidade dessa religião, esse desejo
De repente tem alguém que nos escuta, de repente nem professou a fé em Cristo, mas ele sente um vazio, ele sente uma necessidade de adorar, ele sente uma necessidade de se relacionar com algo que... E se relacionar com algo que transcende a ele, não é uma coisa tão simples, porque é a parte espiritual, é uma parte imaterial. Então, por que eu estou abordando isso? Porque existe a necessidade e agora o próprio Jesus diz que ele ia fazer essa ligação do homem para com Deus, o meio de Jesus Cristo. E aí, é isso que nós iremos abordar. E, detrimento disso, surge o quê? Surge as heresias, surgem as seitas, surgem os pensamentos, as ideias, as filosofias que fazem com que as pessoas entendam que aquilo que elas estão fazendo vai levar ela a Deus. Essa ligação com Deus. Então são inúmeras. A finalidade do programa, do estudo bíblico Novas de Paz, a gente não está aqui querendo afrontar ninguém, mas a gente precisa defender aquilo que nós acreditamos. Verdade. Como também as pessoas no que elas acreditam, o próprio Jesus, ele na evangelização, se você saudar com a paz e a pessoa não retornar com a paz para você, você volta com a paz para você e segue o seu caminho. Então, no evangelismo, na profissão da nossa fé, falar quem é Jesus, a gente não está obrigando ninguém a aceitar. Verdade. A gente não está impondo, a gente aceita também o direito da pessoa acreditar no que ela acredita. E nós, como apenas transmitimos, né? É bem verdade que algumas vezes, por falta de sabedoria, às vezes as pessoas vão abordar no evangelismo, que é uma prática. Às vezes você vê que Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus diz assim, defenda a fé, anuncie essa fé. Porque uma forma de a gente defender a fé é a gente anunciar a fé. Mas esse anunciar a fé não é obrigar as pessoas, porque essa obra é feita pelo próprio Deus através da sua igreja. Então essa lição desse trimestre ele vai abordar sobre aqui, esse especificamente, a encarnação. O verbo se fez carne. Vamos falar aqui essa doutrina, né, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus Cristo, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico e humano. Então o assunto que nós vamos abordar, ele tem justamente essa fundamentação, aonde Jesus, Deus, mas de uma forma humana, 100% Deus e 100% também humano, onde ele comeu, ele chorou, tem vários textos que vai mostrar ele se entristeceu, sentiu cansaço, ele sentiu sede, então mostrando que estava no corpo humano, não era uma aparência. E eu queria mostrar aqui logo. Não tem como, né, pastor? Um espírito, né? Uma aparência, né? Sentir sede, comer, né? Então eu queria fundamentar logo assim, esse estudo bíblico, Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo sobre a salvação e a graça, que esta fé que nós recebemos é um presente de Deus. Então nós não podemos nem bater no peito e dizer assim, glória a Deus que eu conheço quem é Jesus. Então primeiro foi a misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos, ou seja, o amor, a misericórdia de Deus em Cristo, por meio da fé. Ele começa a mostrar o que é a fé. A fé que Deus nos deu. Isto não vem de vós, ou seja, não é humano. Não é algo produzido por nós, pastor Regianildo. Verdade. Quando Paulo estava escrevendo, dizendo assim, olha, a graça e a salvação, ela vem pela fé. E essa fé não foi eu que construí, foi Deus que nos deu a oportunidade de conhecer a Ele. E essa fé nos dá a salvação. Quando você está escutando uma pregação, você sente aquela chamada de Deus para a sua vida. E quando você levanta a sua mão e professa a sua fé em Cristo, aí você agora herdou uma fé. E esta fé, ela vai te levar a Deus, né? Aí diz assim, ó, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a gente já entende aqui que tudo que nós vamos falar é a fé, e essa fé está fundamentada na historicidade do Evangelho,
dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja primitiva, que é isso que nós vamos abordar, e que esta igreja ela não surge do nada, ela surge da promessa de Deus, Tudo nos planos de Deus. Né? Todos os planos de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, da queda, da restauração, da chamada de Deus através de Abrão, escolhendo uma nação para ser um representante de Deus. E quando Deus chama o povo de Israel, dá forma, olha, Israel existe, não é algo abstrato. É uma nação que existe, que está fundamentada no Antigo Testamento. E aí a gente vê que de Israel Deus faz a promessa pelo profeta Isaías e tantos outros profetas, mostrando que o Messias viria, o Redentor, ele no caso, ele estaria, né? Isaías 43, diz, eis que eu faço uma coisa nova, Deus está anunciando, olha, vai vir a luz, vai vir a salvação, vai vir o Redentor, vai vir o resgate do homem que estava perdido. Então, aí eu queria também fundamentar, antes de entrar aqui na heresias que negam a corporeidade de Cristo. Mas antes disso, Pastor, permita que só o senhor falou aquela questão, lembrou os 2 versículos, 8 e 9, né, de Efésios, e o versículo 10 também eu acredito que corrobora, complementando aí essa verdade que foi passada. Dizendo, o apóstolo Paulo diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, sim, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus preparou todo o plano e em Cristo, né, vamos usar uma linguagem prática, materializou, né, para que nós pudéssemos desfrutar. Né? Então, está aí só corroborando aquela primeira parte que o senhor falou. Isso, glória a Deus, né? Antes de chegar aqui, vamos falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ou seja, a gente às vezes dentro da igreja não consegue, às vezes, evangelista Felipe Faria, perceber que existe fora de dentro da igreja, do ambiente dos irmãos, que as pessoas de repente estão lá dentro e não conseguem identificar que existe igrejas ou possíveis igrejas que não entendem, não acreditam que Jesus Cristo veio em forma humana. Tem pessoas que não pensam nem nisso dentro da igreja, nem se cogitam. Mas esse estudo, ele tem essa visão, esse objetivo de mostrar que isso acontece. Abrir, né, pastor, o entendimento isso acontece das pessoas, hoje. Né? Acontece hoje. Às vezes você olha para a pessoa assim e ela acredita em algo que você não vê nem a maldade, mas ela não acredita no que você acredita. Até porque, me permita, às vezes os ensinamentos do evangelho de Felipe são parecidos. Os costumes parecidos, as ideias parecidas, mas na prática, quando você vai olhar, tem muitas mensagens subjetivas, né, que são imprimidas ali, e aos poucos as pessoas não assimilam, acham que é normal, comum, mas de repente, sorrateiramente, vão sendo imprimidas em suas mentes essas inverdades que vão desviando, distorcendo a verdade. Distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí antes de entrar nisso aqui, vamos falar sobre lá que a gente leu as cartas, né? João já estava com a idade bem madura, já estava perto de cumprir a sua carreira, mas ele já percebia, ele começa a orientar a igreja, mostrando que deveria ter cuidado, que tinha pessoas chegando com as suas ideias, com essa razão humana, tentando explicar o divino, como a gente falou aqui, que a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, de a gente conhecer quem é Deus. E agora a gente começa a enxergar que isso era uma realidade no primeiro século. Saiu anos atrás, né, pastor? Olha, a gente pastor, a gente está... Quantos séculos se passaram? Se logo no começo já tinha isso, imagina agora. Imagina agora, perto do fim da igreja na Terra. Aí, nós fundamentamos na leitura bíblica em classe aqui, nas cartas, né? Mas eu queria falar aqui no Evangelho, que é o mesmo João. Ele escrevendo agora o Evangelho para quem? Para toda a humanidade, porque João, quando escreve, a finalidade era alcançar todos os povos. Porque Marcos, quando escreve, ele escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, né? João é uma carta universal e Mateus escreve para os judeus. Você vê que a fundamentação de Mateus é muito baseado nas antigas escrituras. Então, João escreve uma carta universal e no primeiro capítulo ele vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, antes de Jesus aparecer, já tinha João, que Deus tinha revelado que ele iria antecipar a vinda de Jesus. Então, não é Jesus, todo o caminho, né, pastor? Jesus não estava... E algumas pessoas, pastor Rejanildo, eles identificavam achavam que João Batista era o Messias. Então, era o povo de Israel esperando isso. Aí veja só, versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem do mundo. Estava no mundo e no mundo não foi feito por ele. O mundo não o conheceu, ou seja, ele estava no mundo. Esse mundo, ele está falando isso aqui, é o cosmos, isso aqui, o nosso. Então ele não estava sem aparência humana e não estava como espírito. Ele estava de uma forma que as pessoas podiam ver, olhar para ele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Olha aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem crê em Deus tem que professar Jesus como seu Salvador. E quem nega a corporeidade de Cristo não está acreditando que Deus enviou Jesus. Então parece simples, mas não é. Então as religiões até levam o nome de Jesus, mas não crê que ele é o Filho. Não crê que teve um corpo, não crê o Espírito Santo que estava sobre ele. Enfim, eu vou concluir aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí vai entrar outro ponto que a gente vai abordar aqui, mostrando que Jesus veio de Deus através de Maria. E não foi assim, não foi José, porque a gente vai identificar aí, sim, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, que algumas igrejas acreditam que o relacionamento de José com Maria foi um relacionamento carnal, assim, natural de um homem com uma mulher, sim, e dali surge Jesus. Ou seja, não foi Deus que gerou Jesus, quem gerou foi José. Olha, tem muita coisa, né? É verdade, pastor. Tinha sido obra do Espírito, né, Santo. O anjo apareceu para Maria, né? Maria, mostrando para ela que nasceria dela o chamado Jesus, né? O menino chamado Jesus, que ela perguntou como é que será isso, né? Aí o anjo vai e responde, como diz em Lucas, no capítulo 1, pastor, e o versículo 30, ele diz, né? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Né? Então, ele mostra, aí no versículo, ela pergunta, como será isso? Aí ele diz no versículo 35, e respondendo o anjo disse, ele descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Por que a gente está fundamentando tanto isso? Porque no estudo de hoje a gente vai abordar aqui, vamos ler algumas seitas, algumas heresias, que justamente elas negam. Mas a gente está fundamentando para que as pessoas entendam que não é é o que está escrito. É verdade. Que isso já está há mais de 2000 anos escrito, sem falar a fundamentação do Antigo Testamento. Olha o último versículo aqui de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos lá, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é o docentismo? O termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico,
Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então veja só, esse dóquio, né, que é a palavra lá grega, que é docentrismo, quer dizer, ter aparência. Então, na verdade, algumas pessoas acreditam que Jesus, ele não teve um corpo, era literalmente um fantasma. É por isso que eu falei lá, aquela fundamentação da fé, falando que a fé que nós recebemos tem um dom de Deus, e esse dom de Deus faz a gente enxergar que Jesus não era um fantasma. Tem até uma passagem bíblica, né, que quando a gente vê isso aí, né, a gente começa a entender... Mateus 14, né, pastor? Que é natural, assim, o que a gente quer entender aqui, tentar compreender da perspectiva dessas pessoas, porque se eles não têm a fé, evangelista Felipe Farias, o homem vai fundamentar naquilo que ele acredita, a razão humana. Então, para nós, é um absurdo, mas a gente tem que entender também como o outro entende. Mas isso não quer dizer que eu entender como ele entende, eu vou aceitar o que ele quer. Porque a gente respeita, porque às vezes acontece o seguinte, quando você confronta com uma pessoa que ela crê diferente, pastor Rejaneiro, vai ter um embate. E se você não tiver equilíbrio, você vai brigar com a pessoa. Aí Pedro fala, negócio que Pedro diz assim, olha, você tem que responder com mansidão a razão da fé que você tem. Ou seja, a gente está ensinando aqui que se alguém vai confrontar algum de uma heresia, alguma denominação que não acredita como a gente acredita, a gente não tem que gritar, não tem que ficar com raiva, não tem que espernear. A gente tem que responder fundamentado no que a gente crê e sem discussão, porque muitas das vezes o cristão ele perde a razão porque ele quer que o outro acredite e começa a criar uma confusão. E quem está de fora diz assim, como é que é aquela pessoa meio xiita, né? Podemos dizer assim, radical, tem que acreditar, tem que ser, vai para o inferno. Aí perde a razão, né? Pastor, 1 de Pedro, capítulo, corroborando aí, confirmando o que o senhor está falando. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo quem falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento. Então é a orientação que a gente está orientando aqui, que mesmo que a pessoa não acredite que você acredita, você não pode perder o equilíbrio e a razão, porque é isso que a gente está ensinando. Eu acho que é Mateus 14, quando os discípulos achavam que Jesus era um fantasma por causa do medo. Versículo 25 e 26, diz assim, a partir do versículo 22, né? Mas o versículo 25 e 26, eu acredito que sejam os versículos chaves nesse assunto, diz, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então a gente entende que, mesmo a gente tendo a fé, nós não nos deixamos de ser humanos também. A fé faz a gente enxergar, faz a gente descansar em Deus, mas a adversidade muito grande causa medo. Então os discípulos tiveram a conclusão que Jesus era um fantasma porque ele veio caminhando sobre as águas. Então, como às vezes a nossa humanidade vê uma pessoa andando sobre as águas e não acreditar que não é um fantasma? É algo que é muito forte. Era Deus mostrando para os discípulos, dizendo assim, olha, eu sou Deus, eu tenho poder sobre todas as coisas. Então, se para nós cristãos que recebemos a fé, às vezes é difícil compreender Deus numa dificuldade, imagina quem não tem a fé. Aí a gente começa até a entender que alguns acreditam nisso, mas que não é o que a Bíblia fala, né? E tem um texto, pastor, que eu creio que seja muito importante também nessa questão, né, que você está falando sobre a razão, né? 1 Coríntios capítulo 2 e no versículo 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Né? Aí ele diz, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Né? Então o Espírito Santo, ele tem essa missão de nos levar a essa compreensão, né, espiritual, como o nosso pastor Valmir falou, a fé
né, Gerar essa fé. gera, o Espírito Santo começa a trabalhar, né, pastor, dentro de nós, levando a gente a conhecer e acreditar que Cristo veio. As pessoas um homem, entendem né? que a salvação ela é compreendida de uma forma da razão humana. Da razão humana. Esses docetas aqui é justamente entender isso. Os seguidores dessa heresia ensinam muitas coisas fora das escrituras, contrária à palavra de Deus. Então, esse primeiro tópico aqui, a gente vai citar alguns outros textos bíblicos que mostrando que Jesus Cristo veio, teve parente, teve mãe, teve a parentela dele, que ele não é um fantasma, ele é Deus. Aí diz aqui, ó, a gente pode até fundamentar aqui a parentela de Jesus, né? Você veja que Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel, né? Aí Lucas 1,5, quem pode ler Lucas 1,5? Evangelista Felipe Faria. E Lucas, pastor Rejanildo, capítulo 2, 4 e 5. Ele teve vizinhos também. Vamos primeiro lá com o Lucas capítulo 1, né, pastor? Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, né? O nome dela era Isabel. Pronto, então mostrando que Isabel era parente de Jesus. Parente de Maria, Maria mãe de Jesus. Aí mostra que Lucas 2, 4 e 5. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, aí ele mostra que ele tinha parentes também, né? Vizinhos e primos, né? Isso. Lucas 36 e 58. 36, né, pastor? Lucas capítulo 1. Isso, capítulo 1. Versículo 36 diz: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Né? Aí, veja só, 58, quando Jesus nasce, né? Vamos para quando Jesus nasce, Lucas 2:8. Então ele foi visitado, não foi Jesus? Então, provando que ele teve visita, ele tinha pai, tinha mãe, tinha parentes, mostrando aí a historicidade no tempo de Herodes, que Jesus não tinha aparência, ou seja, ele está dentro de um contexto histórico também. Verdade. Lucas capítulo 2, pastor, versículo 8. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pronto, então quando Jesus nasce, né, ele tem ali o local, né? E mostra também, irmão, que esses relatos mostram da infância de Jesus. Mostra que nesse período Jesus tinha um corpo físico. Tá lá em Lucas, ele tem um aspecto físico, emocional, intelectual. Lucas capítulo 2, versículo 40. Mostrando que ele teve uma infância, que ele cresceu, que ele estava ali convivendo com nós. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é o 40, né? Versículo 40. O 52, pastor Rejanildo. 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então ele crescia, tinha um corpo. E aqui confirma, né, pastor, com Deus e para com os homens, Para né? com os Ou homens. seja, mostrava que ele estava Pronto, no meio, né? Os homens. Lá em João ele fala que o verbo se fez carne, fazendo uma referência a Gênesis, capítulo 1, que na formação de todas as coisas, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? Enfim, então nesse primeiro ponto aqui, então a gente está confirmando que algumas igrejas, algumas seitas, algumas heresias, né? Elas acreditam que Jesus não teve um corpo humano. Aí fica difícil, né? Veja só, hoje a gente não caminhou com Jesus. A gente está lendo o que está escrito. Então, como a gente ia acreditar? Será que foi verdade mesmo? Pastor Rejanildo, será que Jesus veio mesmo para a Terra? Então você veja que se naquela época João disse, nós vimos, pegamos nele. Lucas, vamos pegar aí Lucas 24. Deixa eu ver aqui, tem uma passagem bem interessante aqui. Veja só, se lá naquele período eles viram, pegaram e tinha alguém que confrontasse. Lucas 24,
39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Você veja que aí os discípulos ali estavam meio que... Jesus tinha morrido, eles viram Jesus morto ali. Veja só, como é que Jesus não teve um corpo e teve uma sepultura? E as autoridades mandaram tomar conta do templo, do sepulcro onde ele estava. Aí Jesus agora aparece, que é a ressurreição, que é um outro assunto. Aí eles ficaram tão assim, tão... espantados, né? Tão espantados. Aí o versículo 41 confirma mais ainda. Não crendo a eles ainda por causa da alegria, ou seja, vendo Jesus, ficaram muito maravilhados. Disse-lhe, tens alguma coisa para comer? Então daí você mostra que Jesus teve um corpo. Então no terceiro subtópico... E o versículo 43 ainda diz, o que ele tomou e comeu diante deles. Confirmando, né, que toda ele estava presente também. Lê o 44 para você ver o negócio. Ele diz mais, disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E aí ele se convinha, eu estando convosco. Ou seja, ele não estava no Estando ainda convosco. Então já é... E o 45, ele diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pronto. Esse texto aí fundamental, é justamente isso. A fé faz a gente compreender o plano de Deus em resgatar nós. Você está entendendo? Então, essas heresias, eles querem entender o reino de Deus, o projeto de Deus pela razão humana. Aí cria todo um pensamento sofisticado, como outras pessoas também acabam crendo, e não é uma só pessoa não, várias pessoas acabam crendo nesses conceitos, porque se entende humanamente, não se entende pela fé. Agora, interessante, a fé faz a gente crer em Cristo. A coisa mais interessante é que esta fé, ela é prática ao ponto de a gente ver o pecado. Eu creio em Jesus Cristo, o outro crê também. Mas qual a diferença? Quando você crê em Jesus Cristo, você agora não aceita mais o pecado. Porque o pecado é o que é comum ao ser humano. É uma vida santa, uma vida separada. Porque aí testifica que o Espírito Santo está em nós, que o Espírito de Deus, que já é um outro assunto também que a gente vai discutir, porque tem pessoas que não acreditam, tem heresias que não acreditam no Espírito Santo, enfim, já é uma outra situação. Queremos abordar 3 das principais docetas que diziam sobre Jesus, ou seja, essa crença, que eles não acreditavam que Jesus veio no corpo, a gente já falou bastante aqui, e que agora existia naquela época, lá, como a gente falou do Evangelho, mas das cartas, que foi a leitura bíblica em classe, mostrando que existia já pessoas com esse pensamento, saíram de dentro da igreja, mas agora não estavam vivendo pela fé. Eles começaram a entender de forma diferente. Aí ele cita aqui, 3 dos principais heresiarcas negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Se ele não veio em carne, ele não teve mãe. E aí, se ele não teve mãe, também aí outro fator é que Maria era virgem, que aí foi o que o profeta Isaías falou. Isso. E alguns também não acreditam, outra nessa situação também. Aí eu falando aqui, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava no docentismo, ou seja, esse Cerinto, ele é do tempo o primeiro século. Isso. Porque veja só, o João já perto do fim do primeiro século, quando João morre, esses caras já estavam dentro da igreja, que a gente fala gnosticismo, né? Isso. Os gnósticos quer dizer conhecimento. Eles tinham conhecimento profundo, saber, né? Porque a definição dos gnósticos é conhecimento, saber. Mas isso é uma questão intelectual. E eles entendiam que eles tinham uma revelação, que eles não tinham uma revelação, que eles compreendiam o que as Escrituras estavam falando, diferente do que aqueles irmãos simples. É por isso que João escreve só, olha, entre vós falsos profetas. Ou seja, vocês prestem atenção que eles estão começando a ensinar que Jesus Cristo não veio de Maria. E aí é muito interessante, por quê? Porque João viu, mas aqueles novos convertidos, aqueles que tinham uma idade mais nova, eles não viram.
E aí entra a razão humana, como explicar algo que só a fé explica. Por isso que esse Cerinto, ele é um dos heréticos mais conhecidos dessa época. Ele começa a confrontar tudo que João explicava. É por isso que João escreve as cartas dizendo que, olha, testifique se o Espírito é de Deus. Que não criar em todo espírito, não criar né? em todo espírito. Ou seja, Jesus diz assim, onde vem a essência? Essa ideia vem de onde? Veio de Deus ou veio do homem? Então, por isso que esse era um dos primeiros. Não só ele também, mas e ele era contemporâneo, Cerinto, né? ele era contemporâneo, ele era da época de João. Mas, dando continuidade, né, teve o Saturnino, que esse foi entre 100 e 120 depois de Cristo, ou seja, João já estava morto, esse daí já começou a dar continuidade dessa ideia filosófica de entender que Deus não estava com Cristo. Crer em Deus, acho que todo mundo crê em Deus, porque ninguém vai crer no Satanás, não. Ninguém vai crer no Satanás, não. Vai crer em Deus. Agora, de que forma crer em Deus? Da sua forma. Por isso que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse Saturnino, eles eram dos principais representantes do gnosticismo, ou seja, esse gnóstico era uma pessoa, imagina só, uma pessoa simples de Farias, Felipe Farias, com pouca leitura, uma pessoa humilde. Aí vem uma pessoa intelectual, uma pessoa inteligente. Vou fazer uma comparação hoje. Nós somos simples. A formação lá tem um ensino médio. Aí você vai lidar com um cara que é um doutor, um PhD, um mestre, um advogado, um jurista. Uma pessoa que tem uma inteligência que Deus deu avantajada. E ele começa a discutir agora sobre essas questões religiosas. Como é que uma pessoa indouta, como é que uma pessoa ignorante de conhecimento vai combater com essas pessoas? A pessoa vai acreditar, não, falando é muito inteligente, se ele está falando isso é verdade. Então, era exatamente isso. Esse Saturnino, ele entrou justamente nessa situação. Inclusive, pastor, de acordo com comentários teológicos, diz que esse representante da escola síria ensinava que o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos. Seguia a linha de Meandro, cujo ensino era de que tudo veio à existência mediante os anjos, e o seu número era 7. Pronto. Então aí você veja que eles saíram, aí tem a seita, é quando é uma ramificação de uma religião, né? Uma seita, né? Assim, sai de um para o outro, mas tem a mesma essência. Tá entendendo? Você vê que nós saímos, a gente pode dizer que é uma seita, porque nós saímos do judaísmo, só que o judaísmo tinha a promessa de Deus e aí, digamos assim, Deus revelou o propósito dele. O herético, ele, na verdade, ele já distorce, ele não acredita. O povo judeu acredita em Deus, eles não conseguem crer em Cristo. Mas nós acreditamos, porque Deus nos revelou. Mas o herético, ele, na verdade, ele não crê em Cristo. Ele diverge justamente dessa... Como Deus, verdade. Como Deus humanizado. E assim, pastor, tem um texto que corrobora com esse que o senhor está falando, né? De Cerinto, Saturnino, né, como existia o Apolinário também, que tinha a mesma ideia que ele. Tinha o Marciano, né? Marciano, isso. Que justamente todos eles eram pessoas muito inteligentes. A igreja, após os apóstolos, já todos tinham cumprido seu propósito diante de Deus. Uns morreram ao fio da espada, mas João foi o que permaneceu até o fim. E você veja que após, por isso que Paulo disse, olha, vai vir lobos ferozes estarão entre vós, né? Entre vós. Então, esses lobos exatamente são pessoas que vão distorcer o que está escrito na simplicidade do Evangelho. Sim. E vai se tornar uma filosofia. Vai tirar o Espírito Santo de Deus, que é no próximo tópico, a gente vai falar a igreja da unificação, ou tem umas denominações aí que você vai tirar, ou tira o Espírito Santo, que é que está regendo a igreja, está guardando a igreja, como Jesus falou, que mandaria o Consolador, como também não vai entender que Jesus é Deus, vai falar do nome de Jesus. Sim. Não, mas Jesus não é... É como um profeta. Hebreus, pastor, capítulo 2, versículo 14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, né, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, que mostra
né, refuta aí, podemos dizer assim, defendendo a nossa fé, né, que essas heresias aí, dizendo que ele não veio em carne, mas o texto bíblico, a palavra de Deus, que é a nossa regra de prática e fé, a infalível e inerrante palavra de Deus, né, mostra que ele participou das mesmas coisas que nós participamos, chorou, né, como já foi falado aqui, sentiu dores, né, certeza que ele se alegrou também em alguns momentos, né? Então a gente observa que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e nos dá base para mostrar, né, e defender essa fé que nós acreditamos por meio do Espírito Santo que habita em nós, né? E a gente tem, eu vejo, pastor Valmir, pastor Reginildo, uma responsabilidade enorme, pastor, né, da gente levar esse conhecimento para as pessoas, para abrir o entendimento de muitas pessoas, né? O Espírito Santo habitando em nós, como levantou os apóstolos na época para defender, hoje também, né, Deus, ele tem aí, podemos dizer, os remanescentes na terra para ser os apologetas, os defensores da fé que uma vez nos foi dada. E Marcião, ele acreditava, um desses gnósticos que estava dentro desse conceito, que eles saíram da igreja. E nós vamos observar que mais na frente, muitas igrejas que existem hoje, ou essa questão religiosa, saíram do seio da igreja por não compreender o que estava escrito. E aí vem revelação, vem a chamada, vem um anjo que falou que ele tinha que pregar o evangelho. Não aceitar, vamos dizer assim, também, corroborando, não aceitar as doutrinas, né? Doutrinas bíblicas. Bíblica. Por exemplo, a gente vê algumas... Essa inquietude, pastor Reginaldo, é justamente isso. Essa inquietude, você está dentro, você não entende, aí a pessoa naquele conflito. Então, ele não enxergava, o Marcial, ele não enxergava, ele não cria que Cristo veio de Deus. Ele disse, não, Deus é uma coisa, Cristo... É como ele está dizendo que Cristo era um impostor, que aquilo que as pessoas estavam falando, ele não conseguia associar essas questões. Por quê? Filosofia humana. Ideias humanas que fazem com que as pessoas às vezes acreditem. Por quê? Porque a fé vai fazer você enxergar o que está escrito, que é a revelação de Deus. Sem a fé, sem o Espírito Santo, como a gente vai falar com mais naturalidade do que está escrito? Por isso que o fato de tirar o Espírito, não entender que Deus está em Cristo, alguns vão ler e vão entender de uma forma filosófica, né? Me permita, pastor, o senhor falando aqui a questão de não entender que Jesus é Cristo, que veio do Espírito, foi gerado pelo Espírito. Um texto bem claro que fica aí, é o Mateus capítulo 1, né? E versículo 20, quando José tem aquele conflito, né? Em saber que Maria estava grávida. Aí a Bíblia diz, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um sonho, que ele tentou deixá-la secretamente, né? Deixar Maria, falo de José, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então fica aí bem claro, né? Eis que a virgem conceberá, o anjo seguiu dizendo, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido a Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. Isso aqui que a gente pode concluir dessa primeira parte que nós abordamos aqui. Nós identificamos que se a gente não entende que ele teve corpo, ele também teve mãe. E se ele não teve corpo, ele também não vai ressuscitar. Sim. Então você veja, uma coisa puxa por outra. E são as doutrinas bíblicas, né? Falando da deidade de Cristo, o corpo de Cristo, é o que nós estamos abordando aqui. Então, se a gente não entende no corpo, ele também não vai ter o sacrifício lá da cruz do Calvário. Isso, também ele não vai ressuscitar o terceiro dia. E se ele não vai ressuscitar, ele não está vivo. É em vão nossa esperança, né? Então, ele não fala da fé que ele providenciou o sacrifício perfeito, que nós temos uma nova vida em Cristo,
temos esperança após a morte. Então, existe uma série de doutrinas bíblicas que uma coisa puxa por outra e vai ficando sofisticado, você está entendendo? Quando a gente vai, esse paralelo aqui, que parece ser simples aqui, mas se ele pega a essência, diz que ele não teve corpo, ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não morreu, ele não ressuscitou, não tem a obra do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou em João capítulo 14 que o Consolador viria, dando continuidade na obra. Então você veja que as heresias, elas têm uma tese e vai negando todas as outras crenças, todas as doutrinas que nós cremos. Por isso que essa lição é importantíssima. E a gente está aqui abordando e dando continuidade, né? Vamos prosseguir, né? A gente até falou bastante aqui a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, né? O que era desde o princípio, até a gente falou bastante, a gente vai continuar confirmando isso aqui, que aí tem a necessidade do primeiro século de que muitas coisas estavam tirando a fé. E a gente vai concluir no terceiro tópico, mostrando que hoje, atualmente, existem pessoas que creem em Jesus Cristo, mas não creem que Ele é Deus, não creem que Ele veio de Maria, não creem no Espírito Santo de Deus. Não creem na obra da salvação. Que são tudo heréticos, que não é bíblico, que não vai ter salvação. E permita que ouvintes e os pastores, pastor Valmir do Canto, é que essas teses eram levantadas e são levantadas ainda nos dias de hoje, a gente vai ver na continuidade, por pessoas que são doutores, conhecedores, né? Conhecem as verdades e têm um bom conhecimento. Uma pessoa muito estudiosa, né? Estudiosa. Que, assim, é como eu falei o exemplo, né? Pastor Reginildo, assim, uma pessoa simples, uma pouca leitura, uma pessoa vivendo assim num ambiente mais simples. Aí você vê uma pessoa de um nível intelectual muito grande, quem vai dar ouvido? Vai dar ouvido a um pescador ou vai dar ouvido a um doutor? Elas têm alto poder de convencimento. Persuadir, né? Persuasão. Então, vamos dar continuidade, né? Então, no segundo ponto aqui, diz a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subtópico vai ser o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é a interpretação de Jesus. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, Gênesis 1:1. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, também foi visto pelas pessoas, como diz João 1:14. Então, nós vemos aqui na íntegra, que eu até destaquei alguns versículos aqui, se eu puder nos ajudar, evangelista Felipe Farias, Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos 4 e 38, onde a gente vê de forma clara, pastor Valmir e irmãos que nos assistem, alguns aspectos humanos revelados através dos evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, como foi dito, são evangelhos sinóticos parecidos, e eles revelam, dão maior ênfase, vamos ser claros, né? Dão maior ênfase aos aspectos humanos de Cristo, enquanto João, ele foca mais a questão divina, acredito até por a divindade de Cristo, até porque João esteve mais próximo de Cristo e ele começou a ver, né, aquelas heresias que estavam sendo agora, né, disseminadas. Tudo tem uma finalidade, né? Tudo tem uma finalidade. A gente entende lá nos evangelhos que a aproximação de João com Cristo já era um propósito de Deus, porque Deus conservaria João mais tempo do que os outros apóstolos. Isso. Você veja aí quando Jesus está na beira da praia
e eles voltam da pescaria, João percebe logo que é Jesus. Então, você vê que a graça de Deus na vida de João já tinha um propósito de ter uma aproximação para mais na frente João trazer as orientações para as igrejas, como o senhor está bem colocando aqui, para fundamentar que haveria uma oposição muito intensa, humanizando, digamos assim, tirando a fé, usando somente uma filosofia. Se isso aqui fosse só uma filosofia, como é que duraria tanto tempo? Se não tem ação de Deus. E tentaram, por muitas vezes, tentar parar a tentando, igreja. né? Estão tentando até E vão hoje, continuar né? tentando, né? E não vai conseguir, né, pastor? Não vai porque não vem de nós, é o próprio Deus que está conosco para salvar os homens. É o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Marcos capítulo 4, versículo 38 diz: 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, esse texto aí fica claro, né, que ele se cansava também fisicamente, né, assim como nós, como qualquer ser humano, né? Jesus se cansava. Outro texto, Marcos capítulo 1, versículo 4, diz, Jesus sentiu compaixão, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então, Jesus demonstra compaixão pelo sofrimento humano. Isso é uma característica essencial de sua humanidade, né? Sim. Como homem. Outro texto também podemos citar aí, Lucas capítulo 10, versículo 21. Também coloquei esse texto aqui. Naquela hora, Jesus, cheio de alegria pelo Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Ou seja, Jesus expressa ali emoções humanas, né? Algo que, como alegria, especialmente ao ver os discípulos entendendo a mensagem de Deus. Jesus se alegrou, né? Como ser humano, como qualquer humano se alegra. E o senhor está abordando esse ponto aí, é um ponto muito interessante da forma, da corporeidade de Cristo. Sim. Mas o autor do meio fala que ele está desde o princípio, né? Isso. Aí uma coisa que é interessante, que o do João fala no Evangelho, que a gente já leu, sim, que ele mostrou: o verbo se fez carne, estava com Deus e era Deus. Aí vai lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí veja só que mostra Deus como criador de todas as coisas, e Cristo está nessa situação. Aí veja só, 1:26, mais na frente, na criação de todas as coisas e depois do homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e a nossa, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Enfim, aí façamos, a gente vê, façamos, ele mostra que Cristo já existia, só que agora o verbo se fez carne. Aí eu vou para aqui, quando se fala que o verbo se fez carne, ele é eterno. Aí é uma das maiores dificuldades. A gente está falando da corporeidade, mas falando como Deus, ele não está sujeito ao tempo, que a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Quando eu falo Pai da eternidade, o que é eternidade? É a conjugação dos três verbos, passado, presente e futuro. Que ele é atemporal, ele não assim, não se limita a esse espaço de tempo, não, né? Que é cronológico. O tempo Cronos. E o Kairos. Né? Ou seja, o tempo do homem e o tempo de Deus. Veja só, nós conhecemos Deus pelo aquilo que ele se revelou a nós, e como o senhor está bem colocando aqui, a gente está mostrando que ele já existia, tomou forma humana, estava com Deus na criação, criou um homem à sua imagem e semelhança, e aí ele está assim, procurando salvar o homem, podemos dizer assim, pastor Reginaldo. E a gente está combatendo contra as heresias que diz que Jesus não teve um corpo humano. Ele teve sim um corpo humano. O senhor dê continuidade, por gentileza. A reafirmação apostólica, o segundo ponto, diz aqui: o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, que vimos com os nossos olhos, que é aquele texto lá de Lucas, né? Capítulo 24, mas também tem outro texto aqui que é João, capítulo 20 e versículo 27. Eu vou pedir novamente o nosso
evangelista Felipe Farias nos ajudar, enquanto eu vou fazendo essa colocação aqui. O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus. E aí eu até destaquei outros versículos também, né? Fica aí, lembrei para os irmãos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deixa eu fazer uma colocação que aí entra, veja a fé. Quem era Tomé? Era discípulo. Discípulo de Jesus. Era chamado. Tem hora que a nossa fé nos falta. Quanto tempo passou, né? Quanto tempo, como Judas, que creu, mas depois duvidou, se entregou. Como Pedro, que também... Então, assim, por que esse texto é importantíssimo? Porque relata que ninguém aqui é perfeito, você não é perfeito. Tem hora que a gente... Será que Deus existe mesmo? Será que Jesus está olhando para nós? Você que está nos acompanhando, né? Tem hora que a dificuldade é tão grande e a revelação do reino é tão intensa, pastor Rejanildo, como esse texto que o senhor pediu para o evangelista Felipe Faria falar, que Jesus diz, toque aqui, aí ele diz, seja crente, não incrédulo. Parece até uma palavra tão dura, né? Mas isso acontece com a gente. Então eu até entendo que esses homens que acabam fugindo da fé e organizam de uma forma racional e fogem com todos os princípios que a fé nos ensina. Inclusive, pastor, o senhor falando aqui, corroborando, eu lembro que aí tá fica um lembrete, né? É importante nós tomarmos isso como uma regra para a nossa vida. Cada dia buscar ampliar a nossa comunhão com Deus, porque senão é impossível você ter uma compreensão exata do que Deus é, do que Deus tem para a nossa vida, evangelista Felipe. É verdade. Porque se for analisar as coisas, ou querer entender de forma natural, racional, sem a fé. Olha, vai ser do Antigo Testamento. Olha, a gente pode citar vários textos. Deus conduz o povo, tira da mão de Faraó, faz sinais sobrenaturais, e o povo estava ali. Daqui a pouco Deus levou eles para onde? Para frente de um mar vermelho. Aí daqui a pouco Deus diz assim: o justo vive da fé. Não é mais o conhecimento, não é o que você vê, é justamente o que o senhor está falando. É isso que nós estamos discutindo. Essa afirmação apostólica era junto dizendo assim: olha, ele não é um fantasma, ele não tem aparência de um fantasma, ele é literalmente Deus. E a gente está afirmando isso aqui como João afirmava. Podemos dizer que hoje nós somos João. Ou seja, estamos falando para pessoas que de repente têm essa dificuldade de crer. Sim. E como João sabia que tem algumas pessoas que têm dificuldade de crer, nós estamos falando, ele se fez carne. Ele é Deus. E agora, como o senhor está bem colocando aí, e Felipe vai ler o texto, né, que o senhor pediu, confirma tudo isso, fé. Eu li Gálatas capítulo 4, mas também temos Romanos capítulo 8, versículo 3. Se puder ler. 1:3 de Romanos, né? Não, 8 e versículo 3. Romanos 8, 3. 3. Né? Deixa eu ler. São textos que na prática somente confirmam, né? Confirmam essas verdades que nós estamos falando aqui, reafirmando essa, como disse o comentário dessa lição, a corporeidade de Jesus. Romanos 8 e 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, olha aí, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, fica bem claro, bem explícito aí, que Jesus veio em carne, né? Ao que o apóstolo Paulo também destaca aos Filipenses, né? No capítulo 2, versículos 7 e 8, ele também diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É verdade. Romanos 1:3, né? Ele fala assim, acerca do seu filho, que nasceu
da descendência de Davi segundo a carne. Então, é tudo que o senhor está comentando aí, textos que colaboram, Paulo escrevendo aos Romanos, todos eles vão confirmar que Jesus Cristo teve um corpo humano, veio no corpo humano para desfazer o pecado, por isso que a morte na cruz do Calvário veio. Se ele não aparecesse, como a gente ia crer? Sim. Ia ficar meio difícil, né? Deus, até na nossa fraqueza, né? A gente, ser humano, porque é muito comum a gente precisar de pegar em alguma coisa para crer, né? Aí tem que pegar, se não vê. E você veja que Deus auxilia a gente na fé, diz que os sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, o que é os sinais? Os sinais sobrenaturais, porque tem hora que a gente não vê, tenta enxergar a nossa vida cristã dentro de um olhar racional e a gente vai dar um curto-circuito na nossa cabeça. Aí Deus deixa um sinal sobrenatural para mostrar para as pessoas, isso é pela fé, você está vivendo pela fé. Os sinais colaboram com a fé. Os sinais não são maiores do que a fé. Às vezes as pessoas estão procurando na igreja um sinal como se fosse maior do que a fé. E não é. A fé vem primeiro e os sinais espirituais é para alimentar essa fé. É o fim fundamento, né, pastor? Tem um texto, o senhor falando de fé, eu lembrei de 1 Timóteo, no capítulo 1, né, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, ó, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Aí Paulo cita aqui no versículo 20, né, duas pessoas que saíram realmente, pastor, de dentro da igreja, né, que foi Himeneu e Alexandre. Ele diz, entre esses foram Himeneu, né, e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Né? Ou seja, o naufrágio da fé. Estavam dentro da igreja, ouviram o ensinamento, sabiam de toda a doutrina bíblica a respeito de Cristo e de repente veio o naufrágio da fé, afundaram na fé, né? Quantos nesse... E é tão interessante que essa defesa de João, Sim. A revelação do Apocalipse, João não estava lá com eles. João foi levado preso justamente com essa intenção de tirar um líder e todos os seus seguidores perder, e ali entra quem? É como se tirasse o pastor e a raposa vai entrar. Isso. Mas quem toma conta dessa igreja, aleluia, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Aí prenderam João, João estava lá preso como malfeitor, mas estava sendo supervisionado pelo próprio Jesus. Aí Jesus dá uma revelação para João, escreve a carta para as igrejas que estão lá. E na descrição daquelas 7 igrejas, a gente começa a ver que já existia o pecado, já existia essas heresias, já existia tudo isso cercando a igreja para que as pessoas perdessem a fé. Mas como o que começou a boa obra está aperfeiçoando, né? É isso. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre as heresias, né, que negam a corporeidade de Cristo. O pastor Reginaldo está concluindo aqui no terceiro subtópico uma crença herética, ou seja, nós estamos falando daquelas pessoas no primeiro século, aonde eles difundiam, eles estavam no meio da igreja e não entendiam mais que Cristo teve um corpo, e agora eles ensinavam que Jesus Cristo só tinha uma aparência e Jesus não veio de Deus, e isso estava causando um grande mal para a igreja. Pastor Reginaldo, continue. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, Doceta, um desses heretas. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos, por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Olha aí. Não. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também, como foi colocado já pelo senhor aqui nesse estudo, pastor Valmir, se ele também não morreu, né? Se ele não teve corpo físico, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança da salvação, né? Colocado aqui pelo evangelista Filipe, né? Bem colocado, e aí tem um texto bem claro aí, 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versículo 1 ao 3 e versículos 17 e 18. 1 Coríntios 15. Primeiro.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 2, pelo qual também sois salvos, e se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? E o 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pronto, então aí a gente conclui esse ponto, entendendo, porque a hermenêutica bíblica é a interpretação do que está escrito, e quando o senhor faz essa citação e a gente colabora com isso aqui, a gente traz o que as Escrituras revelam, o que estava acontecendo lá e o que às vezes está acontecendo aqui hoje, mostrando que Deus, ele sempre está, olha, trazendo o pão vivo, o alimento saudável para que a pessoa permaneça na fé. Você veja que diz, eis que cedo venho, guarda o que tu tens. O que é que nós temos que guardar? A fé, a salvação. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Essas heresias, essas seitas, elas acabam tirando a essência do cristianismo. A gente está discutindo aqui que parece ser simples, mas não é simples. Porque uma coisa puxa por outra e, consequentemente, traz isso. E aí a gente vai dando continuidade nesse trabalho, falando sobre a corporeidade de Cristo, a materialização do corpo de Cristo, né? Glória a Deus, que é o projeto de Deus de salvar um homem. Glória a Deus. E agora nós vamos falar como essas heresias se revelam hoje. Falou que no primeiro século já existia esse embate muito intenso, onde... E uma coisa que é interessantíssima, que eu até coloquei aqui fora do ar, é que nós como cristãos, nós não vamos em outros lugares, dentro do culto que as pessoas têm, da sua crença, a gente não vai lá dentro desfazer do que eles estão fazendo, não. Eles cultuam da forma que eles querem, da forma que eles entendem, tudo bem. Porém, muitas das vezes, a recíproca não é verdadeira. Porque do mesmo jeito que a gente respeita, porque Jesus manda respeitar. Respeitar, se você crê nisso, tudo bem, a gente não vai estar aqui. Mas também nós temos o direito de também colocar o que a gente acredita e ser aceito por isso também, que é o nosso direito de cultuar o nosso Deus, de adorar o nosso Deus. Então, o estudo bíblico Novas de Paz, nós não estamos aqui, digamos assim, desrespeitando, nós estamos dizendo que nós cremos e acreditamos como foi os apóstolos. Então, nós vamos abordar aqui, baseada no que temos por referência da lição bíblica da escola dominical, falando sobre em defesa da fé cristã. Nós temos essa fundamentação aqui, estamos seguindo esse estudo, e agora o evangelista Felipe Faria vai mostrar, assim, especificamente hoje, digamos assim, existem igrejas hoje, porque a gente vai falar uma coisa aqui, porque é a verdade. Isso. Só você pesquisar, só você estudar, porque muitas vezes a pessoa está dentro do evangelista Farias, dentro de um segmento religioso, e ele fica de uma forma muito superficial no que se vê, e não procura ver a essência, a origem. É só você pegar a origem, é só você pegar o que as Escrituras falam e como foi que essas religiões surgiram, como foi que elas surgiram, quem é o seu fundador, o que é que ele acredita, está dentro do que a Bíblia fala. Então, no fundo, a gente está colocando aqui o que está escrito, o que está acontecendo, e não está aqui para dizer que a gente é o certinho, não. Estamos defendendo a nossa fé, a nossa função é essa. E o nosso evangelista ele vai fazer essa abordagem aqui, mostrando que quanto ao nascimento virginal de Jesus, que aí tem igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem, porque diferencia da igreja primitiva, daquilo que não acredita que Jesus veio de Maria e que Maria foi uma obra de Deus através do Espírito Santo. Pois bem, pastor Valmir, né, diante de tudo que já foi exposto aqui, falado, né, como o senhor bem colocou aí, a gente precisa conhecer, né, alguns desses movimentos hoje na atualidade que negam ainda, que ainda estão aí, podemos dizer, disseminando, né, e formando discípulos, podemos dizer assim, formando discípulos, literalmente dizendo,
né? E a nossa missão aqui não é ofender, não é atacar, mas apenas mostrar o que nós acreditamos, né? E diz assim, há movimentos que negam o nascimento virginal, né, de Jesus, como, por exemplo, os mormons, né, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto, como já foi falado, né, e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, como diz, né, em Isaías no capítulo 7, versículo 14, né, puder ler esse versículo, e em seguida a gente vai mostrar um pouco, né, dos mormons, do que eles acreditam e do que nós acreditamos, né? Isaías capítulo 7, 14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Pronto, né? Então, tudo que a gente já falou, né, meu pastor? Mostramos versículos bíblicos, né? Então, Isaías, lá atrás, Deus, né? Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, a revelação de Deus que da virgem nasceria o Salvador, o Messias. Se cumpriu, hoje ele está vivo no nosso meio. E dentro disso aqui, pastor, essa é uma das seitas aqui, né, que o autor, né, o escritor aqui dessa lição colocou, foi os mormons. A gente precisa entender que o fundador dessa igreja, né, ele dizia que ele recebeu uma revelação de Deus. E ele tinha a ideia de que ele recebeu uma missão para concluir a obra da cruz do Calvário, que não foi concluída por Cristo. Aí a gente lembra de um texto de João, no capítulo 19, quando Jesus ele expira ali, e ele diz o quê? Né, que entregou o Espírito e ele bradou dizendo, está consumado. Ou seja, está feito, está concretizado. Então, você veja que pessoas vêm dessa maneira, pastor Valmir, pastor Janildo, mostrando que recebeu revelação de Deus. Meus amados, você que está nos acompanhando agora, né, nós já temos a revelação completa. Não há outra revelação maior do que a palavra, as escrituras sagradas. Está aqui a Bíblia, esse exemplar bíblico em nossas mãos, né, a revelação de Deus. Deus deixou escrito tudo o que está aqui nela para o nosso conhecimento, né, dos planos de Deus, dos projetos de Deus. E Joseph Smith, né, que é o fundador do Mormon, da Igreja dos Mormons, né, que chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, quando ele recebeu a revelação, ele disse, não, nós recebemos uma missão. Qual é a missão? De mostrar que Jesus não concluiu a obra da cruz do Calvário, né? Então, se ele não concluiu a obra, o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Aí eu lembro também quando o apóstolo Paulo ele escreveu em Gálatas capítulo 1, né, e o versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? Deixa eu fazer uma colocação evangelista. Veja só, a internet está aí. Verdade. Se você for lá e pesquisar, porque muitas vezes a gente está falando aqui, fundamentado no que o autor desta lição falou, nós não estamos criando, já está escrito a história da igreja, de cada igreja, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, de todas as denominações evangélicas e até outras, está tudo lá escrito, seus fundadores, a essência no que eles acreditam. Então nós estamos colocando aqui que a Igreja da Unificação, que é uma também, dos que tem essa fundamentação, ele tem a mesma essência. O autor ele acredita assim, que ele recebeu uma missão de Jesus porque não foi concluída, que é o fundador Emon. Então a Igreja da Unificação, elas creem em Jesus, só que esse fundador, ele acredita que ele recebeu, ele diz que como, veja só, como a obra estava incompleta, aí quem que ele tira? O Espírito Santo. João 14,
E você pega o final dos evangelhos, Jesus começa a mostrar, Lucas fala do Espírito Santo. A gente até citou um texto aqui que a obra começou lá em Atos, o Espírito Santo revelando o propósito, fazendo coisas grandes e maravilhosas, e até hoje a gente está fazendo isso porque está fundamentado e é o Espírito que faz. A gente não está acima de ninguém, não. A gente está dentro da vontade de Deus. Então, a Igreja da Unificação, eles acreditam que ele recebeu, ele deu continuidade. A exemplo, ele morreu, e quem que ficou no lugar dele? Verdade. E aí por isso que é o Espírito Santo que faz a obra na vida daqueles que creem a promessa da salvação. E se então, eles negam o Espírito Santo, estão negando a garantia, que é o penhor, né? O selo da salvação, né? Então, estão negando a missão e o projeto da cruz do Calvário. Então, veja só, diante disso aqui, tanto a Igreja dos Mormons, né? Ela tem um exemplo bíblico, mas ela também tem os livros que eles colocam como assim, confirmando esse evangelho que o seu fundador recebeu. E eles seguem, tem a Bíblia lá como referência, mas eles seguem, e dentro deles mesmos, uns acreditam que Maria não era virgem. Sim. Acredito que Maria não era virgem, Maria teve um relacionamento com José, como hoje uma pessoa se casa, são duas pessoas crentes, tem um filho, e esse filho é um filho de um homem, de uma mulher. Porém, aí eles dizem que Jesus é como se fosse um profeta. Nasceu, Maria não era virgem, aí você veja que nega quem? Nega o Espírito Santo. Porque quem gerou Maria de uma forma sobrenatural foi quem? Foi o Espírito Santo. Porque Lucas fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, como eu falei logo no início, eles creem numa situação e saem organizando todas as outras doutrinas baseadas nessa essência. Então, por a gente enxergar de forma diferente, crer no que está escrito, aí por isso que é essa divergência. É verdade, pastor. Permita, evangelista Felipe e pastor Valmir, né? Inclusive, um dos pontos que é muito relevante é lembrar que, comumente, as seitas, elas têm essa tese, né? Eles utilizam como base aquilo que eles acreditam, o evangelho conforme eles receberam, né? E foi idealizado ali um livro e tal. E a Bíblia eles utilizam, como foi dito pelo nosso pastor Valmir, como referência, uma referência para confirmar aquilo que eles acreditam. A interpretação deles, né? Diferente de nós cristãos que temos a Bíblia como uma base, única regra de fé e conduta. Podemos até utilizar outros livros, outros comentários, né? Mas nada acima das Escrituras, que já as pessoas falam de Jesus, né? Essência. Mas se tirar os livros que eles fundamentam a fé em Jesus, se a gente tirar esse livro e deixar somente a Bíblia, será que eles vão sustentar a doutrina, a sã doutrina baseada no que está escrito? Aí você veja que às vezes, deixa eu ler um texto aqui, ó, Apocalipse, capítulo de número 22, escrito por João, diante de tudo que ele estava vendo, ele fala uma coisa bem interessante. Versículo 18, porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, junto a dizer assim, eu não posso acrescentar, eu não posso tirar, nós não podemos aceitar nada, porque é exatamente isso que tinha lá todos aqueles heréticos que estavam na sua razão humana querendo explicar uma obra, tirando o Espírito Santo, a corporeidade. E tem mais, né? No segundo bloco vai falar sobre isso, né? Já vai falar da ressurreição, que é aquele passo a passo que nós estamos falando. Então, exemplo, a gente citou duas situações aqui, mas é só você pesquisar. Sim. É só você pesquisar e ir a fundo para você chegar às suas próprias conclusões, porque na verdade
A gente aqui não é o dono da verdade, não. Mas se você procurar ler, pesquisar, porque a internet ajuda muito nisso. Sim, se você pesquisar lá tudinho lá, um pouquinho de paciência e ler, você vai enxergar que no fundo há uma diferença muito grande em relação ao que a gente crê. E é interessante, pastor, que para a gente defender a nossa fé, eu preciso conhecer o outro lado. Eu preciso conhecer aquilo que eles acreditam, né? Para que eu possa defender, não brigando, não tendo debate, não, porque não é essa questão, né? Aquelas discussões ali, não é nisso. É você ter convicção, falar com propriedade, né? Aquilo que você acredita, mostrar que o outro lado ali está acreditando em algo superficial, né? Acreditando em algo ali raso, né? Que a palavra de Deus ela é profunda, ela é reveladora, ela é lâmpada para os nossos pés. Então né? tremendo. Aqui acaba sendo até um discipulado isso aqui, né? Veja só como é interessante. A gente até ajuda os irmãos que estão na campanha evangelizadora. Nós somos assembleanos, temos essa esperança, essa certeza de que temos que anunciar o evangelho. E você veja que a fundamentação de você estar preparado é que quando você fizer uma pergunta, quando você encontrar com alguém que crê de forma diferente, mesmo levando o nome de Jesus, aí você pergunta se você crê que Jesus Cristo veio de Maria Virgem, se você crê na ressurreição, porque uma coisa vai... Porque se eles creem que Jesus não veio de Maria Virgem, eles também não vão crer que ele é Deus. Aí também como é que ele morreu e como é que ele ressuscitou. Porque, veja só, teve algum profeta que ressuscitou? Crê que Jesus Cristo é um profeta. Eita, Jesus. Não, mas ele morreu. Ele se entregou e depois ele ressuscitou, que é o que a gente vai falar aqui. Quanto à morte e à ressurreição. Então, se a gente pega esses 3 passos aqui, que ele veio de Maria, Maria era virgem, e que ele teve um corpo humano, e que ele morreu, que ele ressuscitou. Se você pegar os 3 versículos bíblicos, 4 versículos bíblicos, fundamentando isso, e perguntar para qualquer outra denominação que é diferente da nossa, e crer nisso, então está professando a mesma fé que a gente. Vai ter divergência. É verdade. Vai ter divergência, porque está muito claro aqui. Felipe, continua aí. O segundo subtópico, pastor, fala quanto à morte e à ressurreição de Cristo, né? O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, né, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia, né? O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação, né? Está lá no livro deles. E nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que uma sósia de Jesus foi levado à cruz, né? E isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, né? Basílides ele negava, ele dizia, pastor, que você que está nos acompanhando, a ideia dele ele é da área dos gnósticos também, né? Ele dizia que Jesus realmente veio, mas ele tinha a ideia de que existiria também a possibilidade da reencarnação das pessoas, né? Ele trazia essa ideia, e se formos falar biblicamente, né, uma pessoa que partiu, ela não pode mais voltar a esse mundo. Partiu daqui, segue-se o juízo biblicamente. E a gente lembra de uma situação, pastor, quando Samuel morreu, que Saul ele foi até aquela pitonisa. O que foi que aconteceu? Ele viu subindo o espírito de Samuel. E ele disse, aí está Samuel. Mas não era o Samuel, né? Porque se ele morrer, ele não podia retornar mais para este mundo, né? Biblicamente. Então, Basílides acreditava nesta questão de que poderia existir essa reencarnação, né? Quem morreu poderia ter a reencarnação, né? Até alguns dizem, em outra vida acho que eu era assim, acho que eu fiz a maldade. Aí se você quiser comprovar isso, tem uma citação do livro do Alcorão, que é a fé do Islã, que é os descendentes de Ismael, que a gente não está falando aqui do que a gente está inventando e criando nada não. Ele dá até uma citação, né? O autor ele até coloca o Alcorão 4,
4.000, né? Eu acho que é a página, É, 4.157, que ele vai falar exatamente isso que a gente está falando aqui. Isso está escrito na fé deles. Eles não creem em Jesus Cristo, tá entendendo? Eles na verdade, não creem. Então, às vezes a gente está falando aqui, parece que a gente está criando, está levantando uma mentira aqui, mas se você pegar o que está escrito, está lá escrito, é só consultar. Se você pegar lá na internet, consulte lá na internet, pesquise lá, e vai dar uma lidinha para você ver se não é exatamente isso, e justamente Confronte confirma com a Bíblia. que esses gnósticos, que esses homens nesse momento eles escreveram, e que hoje perpetua hoje isso real hoje. Então é só você dar uma pesquisadazinha para você chegar a uma conclusão para a glória de Deus. E por último, é a que tem aqui, né? Lá Paulo fala para os irmãos de Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, 15, versículo 3, 4, da morte, da ressurreição. Então que a ressurreição também é uma doutrina bíblica, mostrando que ele ressuscitou. E que nós também, né, pastor, no último dia, na volta de Cristo, ressuscitaremos também com ele, né? E teremos um corpo glorificado. Pastor Rejanildo Paulino, por gentileza. Capítulo 15, versículos 3 e 4, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Os gnósticos, ou seja, confirmando, né, tudo que é os gnósticos, que foi falar de Cerinto, falado de Marciano, foi falado de vários outros. Esse o que o senhor falou agora há pouco também, o Basilides, né? Basilides. Então, quando a gente para observar, eles diziam que a carne era a matéria, né? A matéria não prestava para nada, né? Isso. E ela não vai servir de nada. Aí a Bíblia fala assim, nosso corpo, alma e espírito. De fato, a carne contém os desejos impuros, que a gente crê assim, porque Jesus falou, Mateus 15, diz que do coração do homem procede maus pensamentos, porque é o sentimento, é o coração do homem que está toda essa confusão na terra. E a gente entende que quando ele fala disso do corpo, alma e do espírito, ele está falando que de fato existe um espírito e existe um corpo. Mas aí os gnósticos, ele diz o seguinte, que o espírito ele vai ser, digamos assim, vai ser restaurado porque ele não se mistura com a carne. Ele não se mistura com a carne. Então ele não faz essa separação que o espírito existe, mas para nós ele está relacionado com a carne, porque nós pecamos na carne, nos sentimentos humanos que nos desabilita a herdar a vida eterna, porque se nós pecamos aqui, nós estamos tornando o nosso espírito digamos assim, impróprio para herdar a salvação. Sim. Aí, essa doutrina, eles separam-se, não, essa carne aí, não tá nem aí, ela vai se deteriorar, mas o espírito está sendo trabalhado, por isso que tem essa questão da reencarnação. É verdade. Por isso que tem essa questão que uma coisa vai se colocando para outra e parece ser simples, mas não é. Por quê? Por isso que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. Por isso que a gente lê um texto bíblico e não consegue fazer a interpretação correta, porque parece que tudo é fácil de ser compreendido, mas não é tão simples assim. Mas o estudo bíblico Nova de Paz, você que está nos acompanhando, estamos falando sobre as heresias, hoje especificamente falando sobre a encarnação do verbo, né? Que a gente está, digamos assim, confrontando a apologeta, né? Nós estamos aqui defendendo aquilo que nós cremos. E está aqui o que as Escrituras falam, a nossa regra de fé. E vamos concluir, né? O Felipe vai falar sobre a confirmação histórica, mas a gente tem como é que se diz? A profissão de fé, né? A profissão de fé, como é aquele livrinho? Declaração de fé. Declaração de fé. Que se a gente pegar a declaração de fé lá, crê que Jesus Cristo é Deus, crê que ele foi da Virgem Maria, aquele concílio que defende os dogmas cristãos, ele é exatamente para confrontar tudo isso, que continua vivendo e aparecendo hoje como se fosse uma coisa nova, mas não é. É verdade, pastor. Confirmação histórica, né? Confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é o fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, né, no ano
37 a 100 depois de Cristo, né, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, né, no ano 55 e 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, como está em Atos, no capítulo 1, versículo 3, diz: aos quais também, depois de ter padecido, ou seja, ele sofreu, né? Padecer é você sofrer, né? Se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por um espaço de tempo de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, se querem negar, pastor Valmir, pastor Regiane, a história de Cristo, e por que também não negar a história de Pilatos, que estava lá presente? Jesus estava presente com Pilatos. Histórico. Um fato histórico, né? Então, se você vai negar a história de um, tem que negar a história de outro. Por que sustentar a história de um e tentar negar de outro se ele estava presente? E se você né? pegar lá em Jerusalém? Sim. Sim. Se você pegar a história de Jerusalém, você chegar lá, o povo judeu, ele colabora com tudo isso, porque nós não estamos falando de um povo que se sumiu, não. Sim. Não é até um hoje, fato né? histórico, não. Está lá, perpetuado, através de vários historiadores, e tem muitos, né, porque tem os católicos também que creem. Então tem os ortodoxos também. Então, quando a gente para observar, a gente não está falando do que a gente acha, do que a gente acredita. Existe um fato histórico de tudo isso, que até hoje Deus tem nos ajudado para a glória de Deus. Então, vamos concluir, né? E acreditamos que foi bem tenso, né? Glória a Deus pela exposição, né? Porque tem uma hora que Jesus diz: vocês são sal da terra, a luz do mundo. João capítulo 6, Jesus diz: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí quando Jesus falou: vocês têm que participar dessa salvação, vocês têm que ser testemunha, vocês não podem só simplesmente adquirir as bênçãos que Deus pode dar, porque Deus dá muitas bênçãos em Jesus. Quantos milagres Jesus fez? Mas na hora da crucificação, quem é que estava testificando que Jesus era Deus? Não apareceu. Então a gente entende que Jesus abençoa, Jesus dá vitória, Jesus dá muitas bênçãos materiais, mas o que é que Jesus quer com isso? Que a gente venha testificar da sua verdade. Quando a gente vê lá em João capítulo 6, eles começaram a deixar, começaram a negar a fé do que ele cria. Eu cria somente em Cristo para poder ter as bênçãos. Aí Pedro, meio preocupado, vendo que muitas pessoas abandonavam, não estavam mais seguindo a Jesus, pastor Rejanildo. Aí Pedro chega com aquela pergunta célebre para Jesus: Jesus, está todo mundo indo embora. Aí Jesus diz assim: é por fé, meu filho. Para chegar ao reino do céu, você tem que ir. Aí Jesus, Pedro diz assim: para onde? Para onde? Para onde é? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras. João 6. Jesus Glória a Deus. Jesus então aí Cristo. para onde? Ou seja, muitos deixaram de crer. João 6. E o senhor falou, meu pastor, aqui sobre essa questão, e quando a gente analisa o contexto, a gente vê que Jesus diz que fala sobre comer a carne e o sangue, né? E eles não compreendem, né? Ficam impactados, porque eles ali entendem, na realidade, muitos dos que caminhavam com Jesus entendiam de forma natural, né? E aí, esperava um reino terreno, né? Humano. Tinha uma mentalidade humana. É justamente isso. Então, Isso, as heresias, as heresias surgem de querer entender humanamente o que é espiritual. Olha, veja o texto. E aí as pessoas, permita, para completar, e as pessoas, muitas pessoas, por não se darem, né, à busca de Deus pela fé, aí acabam sendo levados por essas ondas de heresias. Todo tipo de ventos, de doutrina. Né? E aí diz aqui, né, o texto, João, capítulo 6, 68, respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a gente conclui que muitos seguiam Jesus, mas deixaram a fé, não conseguiram permanecer crendo. E Pedro dá uma declaração: nós estamos vendo e aprendido que tu és o Cristo, tu és a promessa, tu és o Redentor, tu és vindo de Maria, tu és a promessa de Isaías, capítulo de número 9. Então, mas a gente não vai repetir mais aqui. Então, que Deus te abençoe, você que está nos acompanhando. Esperamos que possamos ter contribuído para que você permaneça na fé cristã. E se porventura você teve alguma dúvida, pesquise. Nós não vamos ver aqui nada não. Pesquise, leia um pouco mais e chegue à sua conclusão. Deus vai falar com você, porque o propósito do Estudo Bíblico Novas de Paz é esse, da gente trazer a defesa da fé em nome de Jesus. Evangelista Farias vai fazer seus agradecimentos. Posteriormente, nosso pastor Reginaldo Paulino, e a gente vai concluir para a glória do nome de Jesus. Amém, pastor Valmir, pastor Reginaldo, a todos que estão nos acompanhando. Queremos agradecer a Deus, por esta maravilhosa oportunidade de poder, pastor, sempre poder aqui contribuir, poder contribuir com a palavra de Deus, trazer esclarecimento também para os irmãos, e também a gente aprende muito. Então quero agradecer ao senhor pelo convite, ao nosso pastor presidente também pela confiança de estarmos aqui, e a você que está aí nos acompanhando. Então permaneçam firmes naquilo que vocês receberam, aquilo que Deus já entregou em nossas mãos. Estejamos firmes para que a gente não venha naufragar na fé. Muitos serão os ataques de dentro e ataques de fora. Por isso que precisamos estar revestidos, preparados para esse campo de batalha, que é um campo muito minado. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém. Pastor Reginaldo Paulino, suas considerações finais. Amém, meu pastor Valmir. Agradeço a Deus, primeiramente, ao senhor pela oportunidade, o nosso pastor, presidente Francisco Técio, e a todos os irmãos que nos assistem. Que Deus continue abençoando para a glória de Deus. E aí, deixo bem claro aqui um texto bíblico também, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré, ao nosso pastor presidente, pela honra, pela oportunidade também de propagar o Evangelho, defender a fé, aos companheiros, que foi muito bom para a glória de Deus, muito esclarecedor, tema polêmico, tema instigador, instiga a gente mesmo a buscar a Deus com fé e ser um apologeta, A Rádio Novas de Paz é um João Batista, como diz nosso pastor presidente, Ela cumpre esse papel de evangelizar conforme as Escrituras apontam. E temos sido sempre primeiro lugar, porque esse é o propósito de Deus, que nós venhamos anunciar o Evangelho conforme está escrito, e Deus providencia tudo e tem providenciado. Então, seja um propagador, incentive, indique outras pessoas também, para que possam participar e aprender conosco para a glória do nome de Jesus. Vamos agradecer na oração, glória a Deus, para que Deus ele venha fazer a obra. Pastor, é Reginaldo que vai orar, Glória a Deus, vai nos abençoar em oração, e a gente vai despedir os irmãos com a bênção dos apóstolos. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse estudo bíblico, ó Deus, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, cada um que nos assiste. Glorifica o teu nome, que possamos colocar em prática a tua palavra e ter essas verdades impressas para refutar todas as ideias do maligno. Deus, continua abençoando nosso pastor presidente Francisco Técio, nessa tão grande missão de anunciar o Evangelho autêntico através da Rádio Novas de Paz. Nosso pastor Valmir do Canto, nosso evangelista Felipe Farias, que nos acompanha junto nesse estudo. Que a tua bênção seja completa sobre a vida de todos. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue iluminando para que possamos crescer cada dia espiritualmente até a volta de Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus.
Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz.